A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar início a uma nova jornada de aprendizado da Palavra de Deus no formato de Escola Bíblica Dominical. A revista é da editora CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2022 iremos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Olha o subtema aqui, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Nunca tivemos tanto ataque contra a Igreja de Cristo. E a CPAD, a Sala dos Adultos, vai tratar durante 3 meses, principalmente sobre sutilezas e ataques declarados. Em algumas atitudes, Satanás está usando sutileza, em outras ele está escancarando a porta e dizendo o ataque ele é real. A capa é linda, veja que aqui tem um soldado, um guerreiro, né? Aqui medieval, segurando um escudo e flecha sendo atacada aqui sobre ele. Então é sobre essa temática, os ataques contra a Igreja de Cristo. Vamos iniciar essa jornada da CPAD. Aqui é a sala da Betel dos adultos, aqui a sala da Betel dos jovens, também que tem vídeo aí no canal, já está no canal, já estreamos. Então agora uma nova jornada, excursão dentro da Palavra de Deus, aprendendo como nos defender e acima de tudo, atacar. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é chamada de espada. E espada é algo de ataque. O principal alvo é atacar. Atacar o quê? As obras de Satanás. Então pega aí sua Bíblia, pega sua revista, pega seus marca-textos, meus estão aqui, caneta, vamos fazer as nossas anotações, porque será 3 meses de aprendizado, para que eu e você estejamos cada vez mais aptos para identificar as ciladas de Satanás, as setas, as armadilhas, as sutilezas. Então vamos crescer na graça e no conhecimento. Meus queridos e amados irmãos, está aí a revista, está aqui a Bíblia, minha Bíblia fica aqui do lado, a revista fica aqui. Vamos hoje dar início a esta jornada, a jornada de aprendizado sobre os ataques de Satanás. Olha a primeira capa, veja ali uma mão, na verdade só a sombra da mão indo ali na fechadura, querendo adentrar dentro da igreja, dentro de vidas. Essa lição será aplicada, que é a lição de número 1, dia 3 de julho de 2022, que é onde começa nas igrejas, pelo domingo, pela manhã, tá bom? 3 de julho. A primeira lição, ou o primeiro tema da nossa lição, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como eu já falei, porque eu estudei a revista, há situações que é sutis, outras são escancaradas, mas Satanás ele age muito na sutileza. É isso que a editora CPAD vai tratar nesse trimestre. Nós começamos, deixa eu pegar as minhas canetinhas aqui, marca texto, deixa eu trazer tudo para cá, que aí a hora que eu precisar já está perto de mim. Ó, nosso texto áureo, ele se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. Conhecido de muitos nós. Precisamos só colocar em prática esse ensinamento de 1 Timóteo, ou está alerta o que está escrito em 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Professores que vão aplicar essa aula, alunos que estão aprendendo da palavra de Deus. Olha as expressões aqui que encontramos em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente, tá entendendo? Expressamente diz que nos últimos tempos, outra palavra, apostatarão, negarão
a fé, irão regressar à sua vida pecaminosa. Dando ouvido, dar ouvido é prestar atenção, é dizer que não tem nada a ver, vamos ouvir de tudo, vamos guardar tudo, o que importa é a gente estar aqui. Não é verdade. Há espíritos o quê? Enganadores e doutrinas de demônio. Olha só quanto aprendizado nós temos aqui só no livro. Deixa eu me organizar aqui assim. Só no livro, no primeiro versículo que nós temos aqui, que é 1 Timóteo 4:1. Últimos tempos é o que nós estamos vendo. Apostatarão, negarão a fé. Olha só, enganarão, certo? Muitos são enganados porque estão dando ouvidos a doutrinas de demônio. É a nossa realidade. Por isso que nós vamos falar aqui sobre os últimos tempos, que é o que nós estamos vendo aqui, o que antecede a volta de Cristo. Nossa verdade aplicada. Como nós vamos aplicar o que nós vamos aprender hoje? Nos diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataque à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. O que me chamou a atenção aqui foi a segunda parte do versículo, da citação do escritor. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, precisamos nos posicionar, precisamos entrar em ataque para que aí Satanás entenda que tem uma igreja que está preparada, vigilante e atenta aos seus ataques. Nosso texto de leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 5. Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil a leitura, que nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, glória! E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Tem um ponto específico para falar sobre essa parte. Segure aí que a gente vai explicar este versículo. Versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Tem um ponto específico aqui, então não vou me adentrar aqui na leitura bíblica em classe, porque tem um ponto que nós vamos falar sobre isso aqui. Casamento, parar de comer alguns alimentos, tem um tópico só falando disso aqui. Mas ele termina o versículo 5, a leitura bíblica em classe, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, quando eu oro, quando eu santifico a Deus, aquilo se torna bom, se torna santo, se torna purificado. Vamos aprender um pouco mais aqui na frente. Vamos para a nossa introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Opa, aqui já me chamou a atenção do nosso escritor. Deixa eu ver aqui, ó. Contra a verdadeira igreja. Então, se estamos falando que Satanás só ataca as verdadeiras igrejas, é porque tem igreja falsa. Tem igreja que Satanás não está se preocupando em atacar, porque está fazendo a sua vontade. Agora, quando a igreja ela é verdadeira, Satanás quer atacar. Continuando, isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto no Antigo quanto na Nova Aliança. Fora do contexto, a igreja sempre experimentou
a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Ao longo da história, a gente vê o povo sendo perseguido de uma maneira, o povo sendo perseguido de outra maneira, a igreja sendo atacada de um jeito, atacada de outro jeito, ora ferozmente, como foi no tempo de Nero, perseguição. Se voltar um pouco mais no tempo ali de Paulo, né, que o próprio Paulo persegue a igreja, o Coliseu era iluminado com os cristãos, aí depois começou na sutileza, deixando os cristãos ficarem ali, pessoas ricas começaram a aceitar Cristo e com isso ajudar os cristãos mais pobres. Então você vê que tem ataques ferozes, né, como falou aqui, e ataques sutis, mas por trás dele, tanto um quanto o outro, está por trás o mesmo agente, que é Satanás. Nosso ponto 1 vai falar: a igreja sob ataque. Estamos sob ataque. Ponha isso na sua mente. Estamos. Essa aula será dia 3 de julho de 2022. Estamos sob ataque. É uma realidade. A sutileza do ataque é o ponto 1.1 aqui. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresce nas últimas décadas em escala exponencial. Opa, aqui é para nós prestarmos atenção. Essa lição está rica de aprendizado. É fato aqui, que os ataques constantes ao sistema verdadeiro da igreja cresceu na última década. Tem um ponto específico falando para mostrar como está aqui, exponencial, ou seja, está cada vez mais crescendo, querendo que a igreja de Cristo se molde ao padrão do mundo. Aí nós temos que ir lá para a Bíblia, porque que a igreja não se rende, um versículo muito conhecido de todos aqueles que são cristãos, certo? Que é Romanos capítulo 12, o verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então temos aqui, boa, agradável e perfeita. O que? Vontade de Deus. Deixa eu marcar esse versículo aqui que não está grifado na minha Bíblia. Grifa isso aí na sua Bíblia também. Dão ênfase que nós não podemos nos moldar com o padrão deste mundo. E é o que eles querem, que a gente venha se moldar ao que eles acham que é certo. Só que o nosso padrão não é o mundo, é a palavra do nosso Deus. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito sutil. O que eu comecei dizendo? Deixa marcadinho aqui, acontece de forma sutil. Por quê? Antigamente os crentes eram mortos. Hoje eles não querem matar os crentes, o literal. Eles querem a sutileza de deixar o crente morrer dentro da igreja. Ele quer que a igreja se adeque ao mundo. Por isso que estamos vendo Romanos capítulo 12, verso 2. Então hoje não é matar os crentes. No Brasil não morre crente por causa da palavra. Mas, no entanto, portanto, você tem crentes que estão adaptados à cultura mundana, que é pior do que a morte física. Porque morrer fisicamente pelo evangelho é se tornar mártir. E se tornando mártir, receberemos galardão, porque não tivemos nossa vida por preciosa.
agora se adequando ao mundo, morreremos aos poucos, e aí corre o perigo, que é a leitura que nós fizemos bíblica em classe, 1 Timóteo 4, verso 1. Está aqui, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, negarão, voltarão atrás, voltam e negam a fé. É pior do que a morte física. Vamos continuar. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Vou marcar essa última frase aqui, completa. Olha que realidade é essa daqui. É isso que eles querem. Eles querem que nós nos calemos para nos moldar conforme a sua vontade, mas não podemos. O ponto 1 aqui no ponto 2 diz: o alerta para o povo de Deus. Você está no canal Bíblia para o Cotidiano, que tem o objetivo de ensinar Escola Bíblica Dominical Adulto da Betel, Escola Bíblica Dominical da Sala do Conecta Mais Jovem, Escola Bíblica Dominical da Editora CPAD. Queria eu ter tempo ou ter um meio, que esse canal fosse o meu meio de renda, para que eu pudesse dar aula de domingo a domingo, fazer vídeo de domingo a domingo sobre escola bíblica dominical, seja ela da Betel, da CPAD, da Central Gospel ou de outras editoras que confecciona material de ensino para o povo de Deus. Queria eu ser o canal fosse a minha renda principal, minha fonte de renda principal, para poder ensinar o povo de Deus. O povo de Deus precisa ser alertado. É um alerta para o povo de Deus. Mas vamos continuar. A meta do canal é 1.000 inscritos por mês. Então, no mês de julho, nós estamos querendo chegar a 1.000 inscritos. Veja, no mês de julho, nós estamos com 3.250. Então, está faltando aí mais 750 por mês de julho. Conto com a sua inscrição, você ativar o sininho, clicar no gostei, deixar um comentário para que a plataforma do YouTube entenda que esse canal que ensina a palavra de Deus é relevante na plataforma. Tá bom? Vamos continuar. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. É fato, Deus sempre alertou o seu povo. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Primeiro, Deus avisava o que ia acontecer. Os alertas e a advertência sempre vinha, isso pôde ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupo. Aqui você tem diversas citações, diversas. Nós temos Gênesis capítulo 37, verso de número 5 e 7. Abre aí a sua Bíblia, vamos ver Deus alertando lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37, o verso de número 5, que nos diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais, e disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Versículo 7. Eis que estava atado molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficou em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Que história é essa aqui, professor? Em que sentido Deus alerta? Aqui, irmãos, é Deus preservando o povo, porque já sabia que ia ter uma fome, que o povo ia para o Egito e José ia se tornar governador. Lógico que José não teve a interpretação do sonho neste momento. No entanto, quando José está lá no Egito, lembra quando seus irmãos dizem: perdoa-nos porque te vendemos como escravo? Qual é a frase do José? Meus irmãos, foi Deus que me mandou na frente para que eu pudesse preservar a vida do nosso povo. Agora, olha o que eu estou dizendo, provado na Bíblia, que José reconhece que foi Deus que mandou ele na frente. Livro de Gênesis
5, versos 5 e 8. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pense aos vossos olhos por mim haver de vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Então ele diz, vocês me venderam como escravo, mas não fiquem tristes com isso. Isso foi projeto de Deus para que eu viesse para cá para poder preservar a vida de todo o povo. Gênesis 45, do verso 5 ao verso de número 8. Deus sempre avisando. Vamos continuar. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Aqui nós temos diversas passagens falando sobre essas advertências. Segundo Reis, capítulo 6, do 8 ao 12. Isaías 3, do 16 ao 24. Ezequiel 7, do 1 ao 27. Daniel 10, 4. Vamos ler algumas passagens para a gente ver Deus avisando o seu povo. Abri em Ezequiel. Então, já que abri em Ezequiel, abre aí capítulo de número 7 do livro de Ezequiel, a partir do versículo de número 1. Apesar que é muito grande, mas vamos ver o versículo 1, até onde vamos ver Deus falando, alertando o seu povo. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e darei sobre ti todas as suas abominações. Então veja Deus dizendo no livro de Ezequiel que haveria um fim, que haveria um castigo para Israel, e o livro de Ezequiel temos aí uma playlist no canal para que você possa acompanhar sobre 3 meses falando só sobre o livro de Ezequiel. E Deus avisou Ezequiel. Livro de Isaías, abri aqui no livro de Isaías, então vamos ver o versículo de número 3. É bom, professor, você poder ler todas essas passagens antes de você ministrar a aula. Não dá para eu ler todas, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então a gente vai ler algumas passagens, Deus avisando ao seu povo. Livro de Isaías, capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Vamos ver como começa. Diz ainda mais o Senhor, porquanto os filhos de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imponentes, e quando andam como que vão dançando e cavalgando com os seus pés. Portanto o Senhor fará, tinhosa a cabeça dos filhos de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, as redinhas e as lutes, e os pendentes e as mulheres e as vestes resplandecentes. Israel trazendo... Professor, explica um pouquinho. Sim, você sabe que eu gosto de simplificar no canal Bíblia para o Cotidiano. O povo estava altivo, o povo estava soberbo, o povo estava, na linguagem de hoje, de salto alto, e Deus disse... Não é assim, Israel. Menos. Quem tem que ser elevado, exaltado aqui sou eu. Então Deus avisa que se o povo, você, isso aqui é Antigo Testamento, já vamos entrar no Novo, que o povo não se convertesse, não baixasse, trazendo na linguagem de hoje, a sua bola, Deus ia dizer, vai vir o mal sobre você. Isso foi Ezequiel, isso foi aqui no livro de Samuel, no livro de Isaías, que eu estou vendo aqui o livro de Samuel, mas a gente não vai ler. Também no livro de Daniel, no livro de 2 Reis. Lê, professor, essas referências para você entender Deus alertando ao povo, tá? Nos alertando hoje também.
Continuando aqui, ó, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, olha que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, o Espírito expressamente diz. O verbo grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente. Então, podemos dizer que do grego, se diz no grego que expressamente é dizer claramente, ou seja, não é obscuro, não é na entrelinha, é verdadeiro, é real, sem sombra de dúvida. Ok? O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecer ao seu povo, os perigos que cercam. Então, quando Paulo escreve para Timóteo dizendo o Espírito claramente, o Espírito sem sombra de dúvida, está dizendo que nos últimos tempos muitos apostatarão, abandonarão a fé. Nosso ponto de 3 do ponto 1, a igreja na reta final. Você gosta de estudar sobre o livro de Apocalipse da reta final? Esse segundo trimestre de 2022, da editora Betel Dominical, eu, Tony Pinho, fiz gravação das 13 lições, porque a editora Betel falou sobre o livro de Apocalipse. Está aí da primeira à 13ª lição e mais uma live de conclusão, eu e o presbítero Alex. Então, se você gosta de saber do fim das últimas coisas, o trimestre passado da editora Betel foi sobre o livro de Apocalipse. 3.1, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Estava prevenido, tá? Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além deste fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Tá bom? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Agora preste atenção que o escritor aqui coloca, que eu colaboro com ele. Neste aspecto, o apóstolo Paulo disse que o derramamento do Espírito faz parte dos eventos das últimas coisas. Então, entenda aqui, o Espírito vem, aí nós temos agora o esfriamento do Espírito, por isso que acontece a apostasia, apostatarão alguns da fé, e isso só comprova que as últimas coisas estão acontecendo. Mas as últimas coisas não era Paulo direcionando para a época de Timóteo, está mostrando ao longo do tempo. Olha o que o escritor aqui vai colocar. De forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Então, ele está dizendo, olha como os homens vão se comportar, Timóteo, nos últimos dias. A precisão com que foram descritas esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência de dia e hora deveria servir de alerta máximo para nós. Então aqui não estava se referindo ao tempo de Timóteo, estava se referindo ao todo o tempo da igreja. Cada vez mais que a igreja se aproxima do fim, mais apostasia iremos encontrar. Não está falando de uma data específica, mas sim de um período, o fim, se caminhando para o fim. Tá bom? Dá ênfase aí, professor. A profecia é bem clara e objetiva em destacar comportamentos, ações e práticas que marcariam este tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? É uma pergunta. Não estaríamos na reta final?
Outra pergunta: na última volta da corrida? Que coisa, hein? Professor, marca aí algumas coisas para que você possa perguntar, argumentar na sua sala e enriquecer o seu ensino. A partir daqui, se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse que vivenciava os últimos tempos. Onde é que está registrado, professor? 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 11. O que a igreja pode dizer nessa presente época? A primeira pergunta: o que a igreja pode dizer se Paulo há 2000 anos já estava dizendo isso, que estava vivendo os últimos tempos? Não estaríamos nós na reta final? Outra pergunta, estou marcando os pontos de interrogação. E aqui o escritor coloca na última volta da corrida. Por que ele coloca na corrida? Porque quando Paulo termina a sua vida ministerial, o que ele diz? Combati o bom combate, terminei a corrida na NVI, ou a carreira, mantive a fé na NVI, e na tradução que nós estamos acostumados, João Ferreira de Almeida, guardei a fé. Então é na corrida, não é a última volta que nós estamos dando. É para se pensar e ficar alerta. A sinopse do nosso ponto 1. A Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Chegamos no nosso ponto de número 2. Vamos estar alerta, tá bom? Sinopse do ponto 1. Ponto 2 agora. A natureza do ataque. Vamos falar sobre essa natureza do ataque? Que diz assim, 2.1, né? O ataque é a natureza espiritual. É de natureza espiritual, tá bom? Agora está sendo de natureza espiritual. Já tivemos de natureza física, mas agora é de natureza espiritual. Por isso que temos que estar atento. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores. Essa referência continua em 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 1. E demônios, tá bom? Ele faz essas duas aqui. Espíritos enganadores, anota aí. Alunos, anota aí na sua revista, porque é de natureza espiritual, porque o versículo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1, está falando espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência a espíritos maus, aqui também chamados de demônio. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Neste sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Que referência é essa? Efésios, capítulo 6, verso 12. Não iremos ler porque é justamente todo esse texto que acabamos de ler. Então, o ataque ele é espiritual, ele é na nossa mente, ele é no nosso espírito, ele acaba ultrapassando para o nosso corpo. Faz aqui, por isso que quando você vê uma pessoa fazendo mal, muitas vezes não é a pessoa, é as hostes, os espíritos enganadores e demônios que tomam posse dessa pessoa para que venha destruir principalmente os princípios morais de dentro da igreja. Tá bom? Vamos continuar? 2.2, o ataque é de natureza moral. Anota essa palavra aí, professor. É de natureza moral. Alunos, é de natureza moral. Vamos ver o que o nosso escritor... Deixa eu ver. Eu li o nome do escritor, é pastor José... Espera aí que eu tenho que lembrar o nome dele, gente, para dar honra a quem tem honra. Deixa eu ver, eu li aqui, pastor José Gonçalves. Isso mesmo, não tô com a memória boa.
José Gonçalves é o nome do escritor. Então, vamos ver o que ele nos coloca aqui sobre ataques morais. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza de Satanás, este também é um ataque moral. O apóstolo faz referência à pessoa que se comporta de forma hipócrita e que também são mentirosas. Aí a gente tem que deixar aqui do lado, vamos ler o versículo de número 2 de 1 Timóteo, né? Só que em vez de ser o versículo número 1, vamos ver o versículo de número 2, sabendo que temos essa leitura no nosso texto de referência, mas vamos folhear a Bíblia e marcar esse versículo. Pela hipocrisia de homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente. Eu quero dar um ênfase aqui em algo que precisa ser observado. Veja que não é Satanás que cauterizou a minha mente, a sua ou daqueles que apostataram. Ele está dizendo pela hipocrisia de homens que mentiram, tendo cauterizado a sua própria mente. Eles vão se deixando levar, Romanos 12, 2, vão se moldando, no caso Romanos 2 é o contrário, né? Não se amoldem, mas eles vão se moldando, então eles mesmos cauterizam a sua mente. O que cauterizar? De uma linguagem simples, professor. Você quebra, é como se fosse a calcificação dos ossos. Se você quebrar o seu braço e ele ficar torto e você não for no médico, o médico colocar uma tala, engessar o seu braço na forma correta, o que vai acontecer com o seu braço? Se o seu braço quebrar, por exemplo, sua mão ficar quebrada assim, quebrou, sua mão ficou assim. Se você não ajeitar a sua mão para ficar assim e ela vai começar a calcificar, vai calcificando, sua mão vai ter que ficar torta direto. É a mente do ser humano. É a mente que Paulo está usando, essa ideia de cauterizar a mente. Vai cauterizando com a mentira, com a hipocrisia, com engano e acabou. Não sai mais, porque apostataram da fé, vivendo de mentira e cauterizaram a sua própria mente. Então isso é muito importante, o que o nosso pastor José Gonçalves está aqui falando. Continuando, esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais de Cristo, a autenticidade da verdade. A operação do erro, sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência, termo no grego sumeideas, eu espero que seja assim que pronuncia. Usada aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que normalmente é bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Entende? Quando uma mente está cauterizada de uma maneira tão grande, a pessoa que tem a sua mente cauterizada, ela não consegue separar o que é certo, o que é errado. Vive a vida dissolutamente. Isso é um perigo. Isso é o que tem causado um efeito moral nas pessoas e elas têm se levantado contra a igreja, porque já não sabe o que é certo e o que é errado. Sinopse do nosso ponto 2. Podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, sobrenatural e natural. Sobrenatural vimos no ponto 2.1, espíritos enganadores e demônio.
imoral no ponto 2.2, atacando o que? A mente, a mentira, sem saber mais o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Vai de qualquer jeito. Esse é o problema que Satanás tem implantado dentro das igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui aprendendo a combater esses ataques. Nosso ponto de número 3. As esferas do ataque. Vamos ver algumas esferas do ataque. Primeiro, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui as esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, se está falando em primeiro lugar, vamos dar uma marcada aqui, ó, em primeiro lugar. O apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Lembrando que essa referência é 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo ao cristão professo que sucumbiu ao ataque do diabo, porque só quem apostata da fé é quem um dia viveu a fé dentro da igreja, a fé praticante, não a fé nominal, a fé praticante. Então ele está falando que esse ataque é de esfera dentro da igreja, tá bom? Vamos lá. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Você conhece aí alguém? Cadê? Perdi aqui, ó. Você conhece alguém que outrora era sacerdote, profeta, era cantor, era pregador, era de círculo de oração, era de grupo de varões, era missionário, era missionária e fazia a obra de Deus, e agora apostataram de uma maneira que ele é completamente contra. Não basta eles saírem, se desviarem do caminho do Senhor. Eles, além de se desviar do caminho do Senhor, quer escarnecer, quer zombar, quer criticar, quer falar mal, quer fazer tudo para que a igreja seja defamada. Pois é, os ataques partem principalmente de dentro da igreja, quando as mentes elas são cauterizadas, e temos aqui apostasia da fé. É um perigo e nós estamos em alerta. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalo ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras dentro da igreja. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Já falei? Então vamos para o nosso 3.2, a esfera social. Lembrando que a primeira esfera foi religiosa, agora a outra esfera é a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser revisto na expressão de Paulo: proíbe casamento. Porque casamento é de uma esfera social. Aí mesmo, só vamos ler o versículo de número 3, proibindo o casamento, tá bom? Vamos pegar só essa parte desse versículo, proibindo o casamento, porque vamos falar sobre os manjares daqui a pouco. Então, vamos falar aqui da esfera social. Casamento é algo social ou algo coletivo. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, não há geração de família. Família só vem quando se tem um homem e uma mulher. Você sabe aí o ataque que está sendo contra as famílias. Aqui, deixa só um adendo, o canal é pequeno, mas fica aqui a minha voz. Pequena, mas a minha voz. A favor da Bruna Carla, porque disse que não participaria de um casamento homoafetivo, homossexual, entre dois homens ou duas mulheres, porque é contra os princípios bíblicos, contra os princípios de sua fé. Então, que nós possamos orar pela Bruna Carla, para que Deus mantenha ela nessa fé, porque ela só
falou o que está escrito nas Escrituras. Então, vamos pensar que esses ataques são sutis e aí quando você se pronuncia, esse ataque fica declarado. Veio a cultura de quê? No nosso século 21, a cultura do cancelamento, mas que sejamos cancelados na terra, mas que o nosso nome não seja apagado no céu. Bruna Carla, as minhas orações pela sua vida e pela sua família. Continuando, sem dúvida a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe. Se não há mais, nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especificamente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. Eita, pastor José! É isso mesmo, fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criadas, olha só, com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois já atacando a família, Satanás atinge a igreja. Família fraca, igreja fraca. Eu posso falar com propriedade. Por quê, professor? Eu sou credenciado pelo Ministério MMI, eu sou palestrante, eu sou credenciado para dar curso, eu e a minha esposa, a Rose, no Casados para Sempre, o Ministério Casados para Sempre. Também sou credenciado para dar curso para homem ao máximo. E a minha Rose credenciada para dar curso para a mulher, o curso chamado Mulher Única. E nós temos visto grandemente, eu queria mostrar, mas acho que eu deixei guardado. Tivemos no último sábado passado, estivemos em um evento para casais. Tratando para casais, ali mais de 40 casais reunidos para poder aprender da palavra de Deus. Então, temos mais do que certeza que as famílias, a desconstrução da família tradicional, biblicamente, para que a raça humana, o ser humano, venha a existir, está sendo desfeita, desconstruída com leis e decretos, como falou aqui o pastor José Gonçalves. E eu concordo plenamente com ele. Por isso que Satanás ele age dessas maneiras e nós temos que contra-atacar, ensinar aos casais os princípios bíblicos de Deus. Sinopse do nosso ponto de número 3. Podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas. Mais uma vez ele separa em duas esferas, a esfera religiosa e a esfera social. É isso aí. Particularmente, essa lição ela tem 4 pontos, mas também são 4 pontos com 2 pontos pequenos e nós já estamos nos caminhando para o final dessa primeira aula que nós temos. Eu recebi aqui no canal Bíblia para o Cotidiano uma mensagem linda de uma irmã, que não vou me lembrar o nome, são muitas pessoas, graças a Deus que são muitas. Ela disse para mim que Deus mandava dizer para ela que eu não me preocupasse com o tempo, que eu desse a aula com calma, que eu desse a aula ponto por ponto, esclarecesse com calma, porque Ele é o Senhor. Então, se você está escutando, é porque você está interessado do começo ao fim, para que eu não venha me preocupar em correr para tirar, para diminuir o tempo da aula. Então, assim eu vou fazer. As minhas aulas, ela é em média 1 hora, que é o necessário para a gente conversar e alinhar alguns pontos para que nós possamos aprender e colocar em prática da palavra de Deus, tá bom? Vamos para o nosso ponto de número 4, que diz assim: a igreja protegida. A igreja está protegida, não é que será, ela está protegida. Vamos ver aqui, ó. 4.1 nos diz a exposição da palavra de Deus. É só com a exposição da palavra de Deus que a igreja de Deus fica protegida. Uma igreja que não tem um culto de doutrina ou um culto de ensinamento, dependendo da sua denominação, não tem escola bíblica dominical,
não tem um departamento de integração para o novo convertido ou um discipulado. É uma igreja vulnerável aos ataques de Satanás. Porque o que é o alicerce? Eu gosto muito de uma ilustração do pastor Eliseu Rodrigues. Não sei se você conhece. Pensa no baixinho bravo. Eita, com todo respeito ao pastor Eliseu Rodrigues. Ele diz bem assim: se a Bíblia ela estiver aqui tiver diversos livros, não é que esses livros estão menosprezando a Bíblia, é que a Bíblia é a base para esses livros. Se a Bíblia estiver no meio de uma empilheira, de uma pilha de livro para baixo, livro para cima, é que a Bíblia é o equilíbrio, tanto para cima quanto para baixo. E se a Bíblia estiver sobre uma pilha de livro, está dizendo que ela é soberana sobre todos os livros. Não é minha ilustração, é do pastor Eliseu Rodrigues. Eu achei maravilhosa. Sempre que eu tenho oportunidade, eu replico essa aqui. Então, uma igreja que tem, como eu falei, escola bíblica dominical, culto de ensino ou de doutrina, um departamento de discipulado para novos convertidos, é uma igreja que está cada vez mais preparada para enfrentar os ataques de Satanás. Então, se inscreve, ativa o sininho, manda para os seus amigos, professores e mais professores. Hoje eu recebi um comentário de uma professora, que ela é professora, ela dá aula em 2 igrejas, irmãos. Eu devia ter anotado o nome dela. Me perdoe, minha irmã, mas eu não vou lembrar o seu nome. Mas ela disse que dá aula em uma congregação e ainda dá aula na sede. Uau! Ou seja, se esmerando, se dedicando e vem ao canal Bíblia para o Cotidiano para parar as arestas. Olha que privilégio. Pessoas que estão aprendendo a palavra para ensinar. É o que você tem que fazer. Então aprenda a palavra e não deixe de recomendar o canal para que outras também cresçam cada vez mais. Porque é na palavra que a Igreja de Cristo estará protegida. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo: a palavra e a oração. Opa, olha aí como nós vamos vencer: palavra e oração. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Lembrando que esse texto é o da nossa revista, porque pela palavra de Deus e pela oração. Então, é pela palavra e pela oração que nós vamos nos revestir cada vez mais. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo de toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreve aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E espada não é arma de defesa, espada é arma de ataque. Eu tenho dito sempre também que tem oportunidade. Crente não tem opinião, crente tem o que a Bíblia diz. É irrelevante o que eu digo, porque o importante é o que a Bíblia me diz. Então, faça uso dessa espada e seja apto cada vez mais para manusear ela com sabedoria. Continuando, sem esta palavra estaremos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram prática no manuseio da palavra de Deus. Tem muito crente que você pergunta: você lê a palavra? Você estuda a palavra? Você medita na palavra? Você faz um devocional da palavra? Não. Só vai para a igreja um domingo. Como disse um comentarista, não lembro agora quem, muitos crentes estão se tornando católicos. Por que católicos, apostólicos, romanos? Por que essa expressão, professor? Os católicos, na sua grande maioria, não todos, prestem atenção, na sua grande maioria, não todos, só vão para a igreja domingo pela manhã. Curtem, vivem, fazem o que querem de segunda a sábado, domingo pela manhã ou domingo à noite, vão para a missa.
Então se tornou um crente, ou no caso aí o católico que só vai no domingo à noite ou domingo pela manhã, dependendo da paróquia, né? Tem cristão que está desse mesmo jeito. Não vai para a escola dominical, não vai para o culto de ensinamento, não vai para o culto de oração, não participa de nada, só vai na igreja uma vez por semana no domingo, se não tiver algo mais importante para fazer. E aí Satanás usa de expertise e os próprios crentes estão achando, é verdade, o pessoal lá de fora está certo, é verdade, o pessoal lá de fora está certo. E não é porque está faltando manuseio. Vamos ver aqui mais uma vez e deixamos marcado o que o comentarista colocou. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram prática no manuseio da palavra de Deus. Olha, a frase não é minha, mas é uma frase que eu vou colocar na aba comunidade aqui do canal YouTube. Vou tirar uma foto, você vai ver que amanhã essa aula vai para o ar na sexta-feira. No sábado vai estar esta mensagem aqui dizendo que eu e você temos que ser apto para que Satanás não venha tirar vantagem das nossas fraquezas por não manusear bem a palavra de Deus. 4.2. A prática da oração. Olha o que ele coloca aqui. Ele, o pastor José. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Parece brincadeira, mas não é. Alguém já disse que o círculo de oração começa quando a igreja como um todo deixa de orar. Portanto, preservar na oração uma arma espiritual importante contra as astúcias de Satanás. Agora, olha essa primeira frase que é importante. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas de dedicação à oração. Convida o povo para orar. Ou tem o culto de oração. Veja a quantidade de gente, de membros, de crente que frequenta a oração. Então, Satanás acha brecha. Satanás acha motivo. Satanás, como gosta de dizer o pastor Kaique Nicolau, que foi o meu pastor, hoje está dirigindo um campo, ele acha legalidade. Então, não daremos legalidade para ele. Vamos manusear a palavra e vamos participar das orações, principalmente coletiva, porque um fortalece o outro. Nossa sinopse do ponto 4 vai nos dizer: o apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas que a igreja deve usar contra os ataques. Mais uma vez, duas armas. Vamos lá? Palavra de Deus, oração. São mais duas armas usadas para contra-atacar a Satanás, as suas ciladas, os seus demônios, as suas sutilezas. Palavra de Deus e oração. Aqui você está aprendendo a palavra e se esmerando cada vez mais. E a oração, eu vou pelo Mateus 6,6 e depois você vai na sua igreja coletivamente se fortalecer. Combinado? Chegamos na nossa conclusão. Um prazer ter você aqui aprendendo da palavra de Deus para entender as sutilezas de Satanás que vem afligindo ou atacando a igreja de Cristo. Que nos diz assim: nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defender. Rapaz, uma conclusão que precisa ser observada e prestada atenção cada vez mais. Olha que frase maravilhosa essa daqui, ó. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataques, não veremos a necessidade de nos defender. Vou me defender para quê? Me lembra de Jeremias. Eu não lembro a passagem exata agora, mas Jeremias? Foi Jeremias? Foi Jeremias. Jeremias dizia que
povo ia ser cativo e o povo, os falsos profetas diziam, não, paz, vamos viver em paz, estamos em paz. Jeremias dizendo, vai vir guerra. E o povo dizia que Jeremias estava perturbando, que Jeremias estava mentindo, que Jeremias era falso, porque o povo estava vivendo uma falsa paz, porque Deus havia dito que haveria destruição. E ninguém queria se preparar. Os atalaias estavam dormindo, como fala Ezequiel. Atalaias que são como cães mudos, que não larda para avisar o povo do perigo. Olha aqui, vou repetir para ficar gravado em nossa mente. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defender. Por isso que a Igreja de Cristo está sofrendo, porque acha que não está sendo atacada, então não tem a noção de se defender. Então, se eu tenho a minha mente cauterizada que está tudo bem, eu vou me defender de quê? Se a minha consciência já não diz que eu estou sendo atacado ou que há perigo iminente. Como lemos aqui, mente cauterizada vai distinguir que eu não tenho capacidade de distinguir aqui, ó, significa aquele que se tornou insensível para julgar entre o que é certo e errado. É ataque? Não é. Então temos que ter essa consciência. Que conclusão, e ainda não acabou, maravilhosa do pastor José. Ele termina dizendo: é preciso, portanto, conhecer a natureza deste ataque, a esfera na qual ele ocorre e, mais importante, unir-se das armas espirituais para ganhar esta guerra. Estamos em guerra, e a guerra aqui é contra as hostes celestiais e malignas. As hostes aqui é lutar contra Satanás, contra suas sutilezas, contra suas enganações. Então, se prepare, se inscreva no canal, aprenda da palavra de Deus, porque hoje você teve a sua primeira aula da editora CPAD, os ataques contra a Igreja de Cristo. A aula foi, primeira lição, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima aula para que nós possamos vencer esta guerra em nome de Jesus.